Está começando podcast Gestar e Nutrir, um bate-papo saudável para a sua vida, com Ana Paula Loyola. Olá pessoal, seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast Gestar e Nutrir, que inclusive, né, Ana, o primeiro foi aí um sucesso, graças a Deus, bons comentários aí nas redes, não é isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso segundo episódio. Muito obrigada, William. Obrigada a todos. Isso aí. Ana, e no último episódio, né, nós falamos aqui, né, de disbiose intestinal, né? E hoje o assunto é ovários policísticos, não é isso? Certo, William. Um tema bem pertinente para nossa pauta aqui, já que a gente está falando principalmente com mulheres em fase fértil, casais em fase fértil. Faz todo sentido a gente trazer esse assunto dos ovários policísticos, na verdade, da síndrome dos ovários policísticos, que é um problema de saúde que chega a afetar 16% das mulheres, né? Então, é bem comum atender no consultório, é bem comum receber dúvidas e pedido de ajuda mesmo de mulheres que são portadoras dessa síndrome. Tá certo, Ana. Você falou aí, né, 16%, né, podem, né, ter. E toda mulher com ovários policísticos, elas terão problema em engravidar, Ana? William, olha, essa questão da fertilidade afeta muito as mulheres com síndrome dos ovários policísticos, principalmente as que não menstruam, as que têm dificuldade de menstruar. Essa questão da menstruação, da ausência de ovulação, é um dos sintomas que fazem parte aí dessa síndrome. Aos 35 anos de idade, pelo menos é o que os estudos trazem para a gente, aos 35 anos de idade, uma mulher com síndrome dos ovários policísticos não tratada, ela pode ter 50% a menos de fertilidade. Então, quando a gente pensa que a maioria das mulheres agora do nosso tempo tem engravidado de forma mais tardia, né, em função do mercado de trabalho, de um tempo maior de estudos. Então, com 35 anos de idade, já abre muito o sinal de alerta para a mulher com ovários policísticos. Então, nem todas terão problema com fertilidade, mas aquelas que têm problema para ovular ou aquelas que já têm uma idade um pouco mais avançada, né, elas podem sim ter problema com fertilidade. Certo, então, pelo que você falou, é importante, né, as mulheres já desde cedo já começarem a fazer um acompanhamento, até para saber se tem esse problema ou não, né, porque às vezes se descobrir ali tardiamente, já como você falou, né, depois dos 30 anos, a fertilidade vai diminuir bastante, né, e talvez ela poderia ter se planejado antes e melhor. Isso, é importante que a menina, a moça, né, depois que tem a menarca, depois que tem a primeira menstruação, é importante que ela procure, né, que a família leve até o ginecologista, principalmente aquela menina que tem um fluxo irregular, que tem ali um problema persistente com acne, que tem características androgênicas, né, então produção excessiva de pelos. É importante, às vezes em alguns fenótipos, né, em alguns tipos de SOP, tem meninas que têm dificuldade com o peso, ganham peso mais facilmente, tem problemas ali com carboidratos, né, tem uma preferência muito grande por açúcares, por doces. Então, levando essa menina, essa jovem até o ginecologista é o profissional mais adequado para diagnosticar, porque nesse processo, William, tem também a necessidade de avaliar os ovários, né, fazer ultrassom, né, fazer os exames de imagem. Então, é importante sim, principalmente a mãe que tem ovários policísticos, aquela mãe que tem um histórico de ovários policísticos, essa filha, ela tem mais chances de ter, né, então é a importância do diagnóstico o mais cedo possível para poder tratar, para poder controlar essa síndrome. Certo, e aí você já até começou a citar, seriam esses então aí os principais sintomas, as principais características de quem tem essa síndrome?
Sim, sim. Então, seria interessante até, né, nos próximos episódios, eu vou trazer até aqui profissionais da área de ginecologia para a gente destrinchar um pouco mais isso, mas é sim, William, não é só a presença dos policistos ali na região dos ovários, né? A gente tem aí como característica também a resistência à insulina, a gente tem como característica também a androgenia, acne persistente, principalmente naquela mulher adulta que já encerrou a adolescência. Em alguns fenótipos tem a ausência da ovulação, a ausência de menstruação, então aquela mulher que fica ali 6 meses sem menstruar. Também alguns fenótipos apresentam também dificuldade para perder peso e dificuldade também para poder engravidar. Então são as características aí. Então para diagnosticar mesmo, vai ficar a critério médico, né? Mas a gente precisa aí de pelo menos 2 ou mais desses fatores para poder categorizar a mulher como portadora da síndrome dos ovários policísticos. Certo, isso, Ana, quem está assistindo ou ouvindo o podcast, às vezes está grávida e sabe que tem um problema e não se preparou antes, não cuidou muito bem. Uma preocupação que eu imagino que essas pessoas tenham isso afeta o bebê de alguma forma? William, olha, a mulher está grávida, é portadora da síndrome dos ovários policísticos, principalmente ali já no comecinho da gestação, primeiro, segundo trimestre, o que ela precisa ficar muito atenta é com o metabolismo da glicose, né? Na síndrome dos ovários policísticos, a gente tem cerca de 4 fenótipos. 4 tipos, né, de formatos aí com os quais essa síndrome se manifesta. Mas é típico da mulher com ovários policísticos ter problemas para metabolizar a glicose, né? Então, principalmente aquela mulher que entra com uma resistência à insulina, né, com uma dificuldade ali de captar a glicose, ela tem mais chances de desenvolver o diabetes gestacional, né? Se essa mulher também, portadora de ovários policísticos, ela entra na gestação acima do peso, né, ela tem um ambiente mais inflamado, um ambiente mais desfavorável ali para o desenvolvimento do bebê. Então, uma atenção que ela precisa ter com a alimentação de retirar carboidratos simples. Quem são esses carboidratos? Macarrão, pão, farinha de trigo mais processada, excesso de açúcar, excesso de adoçantes, excesso de sorvete, de açaí, de bolacha recheada. Então, não é só um desejo da gestação, ela precisa avaliar também com o médico que acompanha no pré-natal se os níveis de glicose ali estão adequados, né? Se ela já não entrou na gestação com a resistência à insulina, né? Porque principalmente vou dar uma ênfase maior para o diabetes gestacional, porque a mulher com ovários policísticos, ela tem mais chances de desenvolver o diabetes gestacional. E o diabetes gestacional, sim, ele tem consequências negativas para a mulher e tem consequências negativas também para o bebê, né? Esse bebê, ele pode crescer muito durante a gestação, e esse crescer muito é também relacionado ao tecido adiposo. Então, ele pode formar ali, durante a gestação, um tecido gorduroso maior. Ele pode ter mais células de gordura do que uma criança de uma mãe não portadora de diabetes gestacional. E aí, qual é a consequência disso? A gente pode ter uma criança com mais chances de desenvolver obesidade infantil antes mesmo dos 5 anos de idade. Esse é um dos efeitos. Agora, a gente tem um outro efeito, uma outra consequência negativa, é que o parto dessa mulher também pode ser antecipado, né? Esse neném pode também ter um parto antecipado, pode ganhar menos peso, pode não ter a oportunidade de ganhar o peso adequado durante a gestação. Então, há uma incidência de partos mais prematuros aí em mulheres com diabetes gestacional. Então, a gente tem uma linha aí de raciocínio, né, William? Ali que começa desde antes da gravidez, na gravidez. Então, a gente precisa ter um cuidado maior com essa mulher, né? E uma vez instalado o problema, o que a gente faz? A gente tenta ao máximo, né, busca ao máximo, através de nutrientes específicos, amenizar esse impacto principalmente através de uma alimentação mais anti-inflamatória, mais antioxidante, né? Então, quando a gente fala antioxidante, é principalmente evitando ali aquela oxidação celular, aquela ferrugem celular que o excesso de glicose provoca, tá? Certo, e a gente falou aí, né, como eu falei na pergunta, a pessoa já está grávida, né, a mulher já está grávida, e você falou aí desses cuidados de cortar açúcares, carboidratos. Como que é isso na pré-gravidez? Digamos que essa mulher, ela se preparou, ela planejou essa gravidez, e aí ela já se preocupou com isso antes. Também seriam esses os cuidados?
Sim, seriam os cuidados, né? E só para a gente concluir essa parte gestacional, para eu responder direito essa pergunta, William, no período gestacional tem sim como a gente manter os cuidados, né? Mesmo não sendo uma gravidez planejada, a gente tem como sim amenizar os impactos, né? Então, a gente não vai ter condições de cortar tudo, né? Até porque os carboidratos, eles são uma fonte de energia, né? Então, o corpo precisa manter ali as funções. Na gestação, a mulher gasta energia, só que a gente vai fazer uma troca, né? Ao invés do pão, uma batata doce, um inhame, ao invés de uma bolacha, uma fruta, né? Ao invés de um pratinho ali sem verduras, a gente vai reforçar o papel das fibras, o papel das verduras. Então, tem como sim, descobriu a gestação, já tinha ovários policísticos, tá ali com uma dificuldadezinha, tá com a glicose que sobe mais fácil, tem como sim a gente manejar isso, com alimentação mais rica em verduras, em folhas, em fibras, em raízes, em proteína de boa qualidade. Só com isso aí a gente já ameniza muito o efeito, né, desse problema. E aí, tendo a possibilidade, nas condições ideais, de planejar uma gravidez, o nosso objetivo é principalmente controlar os efeitos dessa síndrome, né? Ali cerca de 6 meses a 1 ano é o tempo ideal para a gente controlar, deixar essa síndrome assim bem controladinha, com níveis de inflamação mais baixos, com a desbiose intestinal controlada, tratada, né, com o processo ali digestivo, intestinal bem controlado e principalmente com o metabolismo da glicose bem controlado. Isso nos exames, William, a gente evidencia principalmente, além da glicose, né, dos níveis de glicose, de hemoglobina glicada, a gente evidencia também os níveis de insulina dessa mulher. Então, se está com um nível de insulina mais alto, se está ali com uma dificuldadezinha de perder peso, ou se está com a acne bem persistente, a gente vai ter esse olhar de cuidar dessa mulher antes, de preparar bem esse organismo. E aí, esse tempo, como eu falei, é de 6 a 1 ano, é o tempo ideal. Certo, aí você falou desse tempo, é fazer a questão de um controle. Então, a síndrome, ela não tem cura? É apenas um controle que é feito? Sim, William, é um problema crônico de saúde e o que a gente consegue fazer é a remissão do problema, né? Então, a gente consegue fazer o controle, não deixar ela ali prejudicando a mulher, o estado de saúde da mulher. Tem como a gente controlar, mas é um problema crônico mesmo, de fato, viu? Certo. Ana, então passando aí, você já pincelou isso nas suas respostas, mas a questão dos cuidados nutricionais que as mulheres devem ter, principalmente aí a gente está falando daquelas que têm a síndrome, né, de ovários policísticos. Perfeito. William, a gente está falando aqui o tempo todo em mulher, né? Em público feminino, nada contra os homens, tá? O interesse nosso aqui de falar um pouco mais sobre a mulher é em função da complexidade. Então, mesmo a mulher que não é portadora de ovários policísticos, ela tem um arcabouço hormonal ali mais complexo, né? Enquanto o homem ali, basicamente, a testosterona que rege a vida dele, a mulher tem a prolactina, tem a progesterona, tem o estrogênio, ainda tem um pouquinho de testosterona também. Então, a complexidade, pelo fato da gente menstruar, pelo fato da gente ovular, pelo fato da gente ter um aparelho reprodutor preparado para gestar uma criança, para uma criança crescer dentro da gente, então só isso já justifica essa tensão maior com a mulher, né? E na mulher com ovários policísticos, principalmente ela em idade fértil, ela precisa sim de um manejo nutricional. Basicamente, a nossa base alimentar aí vai ser uma base com frutas, verduras, legumes, né? Tudo que vier aí do reino vegetal, justamente porque são eles que nos fornecem as vitaminas, os minerais que a gente precisa e basicamente a gente precisa de uma alimentação assim mais voltada, mais natural possível, né? Um baixo consumo de proteína animal, um baixo consumo aí de carne, principalmente carne vermelha, vai nos ajudar a reduzir os níveis inflamatórios. É uma mulher que precisa estar com o intestino bem ajustado, né? Lógico, essa questão intestinal, às vezes a gente tem uma influência aí de hormônios, mas uma mulher que está constipada com muita frequência ou com diarreia com muita frequência, é uma mulher que a gente precisa dar uma atenção para ela, né? Já pensou uma mulher que entra na gestação com diarreia frequente? Os nutrientes estão indo embora todo o tempo, né? Então, assim, o manejo nutricional, a gente não vai ter alimentos, esse alimento é melhor para a SOP, mas a gente vai ter uma estratégia nutricional mais adequada para a SOP. E aí, como eu falei no momento anterior, como a gente tem 4 fenótipos,
Em algumas mulheres a gente vai dar mais atenção para a questão do sobrepeso, da obesidade, que é muito frequente na mulher com SOP. Em outras a gente vai ter que dar mais atenção para resistência à insulina, metabolismo de glicose. Então melhorar os tipos de carboidratos, entrar aí com nutrientes anti-inflamatórios. Em outras a gente vai ter o problema da acne, né? A acne é um problema inflamatório, não é só estético. Ele evidencia a presença ali de inflamação. Então a gente vai ter que dar uma atenção para isso. Então para cada fenótipo a gente vai ter um manejo, mas falando assim de forma geral, para todo mundo, o ideal é a gente reduzir mais alimento industrializado, reduzir mais alimento de pacote, de caixa, manejar bem a parte de açúcares, né? Esse controle aí de açúcares, atividade física é o que vai valer aí para todos nós, para ajudar a consumir mais essa glicose, verduras e frutas para fornecer as vitaminas, os nutrientes ideais. E aí, depois disso feito, depois disso arrumadinho, a gente tem a fase suplementar. Então, o que eu não consegui na alimentação, eu já vou entrar ali com nutrientes bem específicos para ajudar essa mulher com SOP, né? E aí aqui a gente tem, eu destaco a cúrcuma, né? O derivado, o princípio ativo do açafrão da terra, que vai ter esse efeito anti-inflamatório. A gente tem a própolis, né? Que tem um efeito ali imunomodulador na região do intestino, que vai ajudar muito essa mulher com SOP. A gente tem outras estratégias, as vitaminas do complexo B, o mioinositol. Então a gente tem aí, William, uma série de ferramentas para trabalhar com essa mulher. Então não vai ser uma dieta pontual, não vai ser um alimento pontual, vai ser um tratamento nutricional mesmo, só que sempre baseado em cima dos sintomas que ela apresentar de acordo com o fenótipo que ela tem da SOP. Tá certo, Ana. Você falou aí dos homens, né? Que às vezes o foco tá ali para as mulheres, mas eu creio que eles podem sim ajudar também, né? O esposo da gestante, melhorando a sua própria alimentação, porque às vezes a esposa está ali tentando seguir toda aquela dieta e você está ali comendo outras coisas. Isso desperta um desejo ali e acaba, né? A pessoa vai ali quer comer alguma coisa também, então acho que eles teriam esse papel também. O que você acha? Nossa, ele dá vontade de chorar de emoção por um homem compreender esse papel. O homem tem um papel, o papel do homem nesse sentido não é um papel de coadjuvante, né? É um papel de líder, né? Embora seja a mulher, a gestante, a mulher que vai gestar, mas ali a gente tem 50% de carga genética do homem, né? Então é 50% da mulher e 50% do homem. Então é importante que esse homem também faça essa preparação. Um homem tabagista, um homem que faz consumo de cigarro, de álcool com frequência, um homem sedentário, que tem uma alimentação baseada em alimento ultraprocessado, sanduíche, lanche, excesso de carne vermelha, ele também vai ter um papel dele ali na contribuição genética, né? Então, o material genético dele vai sofrer influência dessa alimentação, né? Que quando a gente fala em alimentação, William, o que é mais importante? É o que a gente consome com frequência, é o que a gente faz dia a dia, né? Então, além de ter esse papel de ser um influenciador, de ser um líder ali junto à companheira dele, junto à esposa dele, ele também tem um papel genético, né, nessa concepção. Então é 50% dele, 50% da mulher, e aí no manejo aí dessa alimentação gestacional, o homem tem um papel importantíssimo, que como você bem colocou, ela tá ali tentando dar o melhor dela, tentando evitar as coisas, aí chega o maridão com a latinha de coca, aí chega o maridão com lanche de todo tamanho, aí os dois não vão falar a mesma língua, né? Então, desde a pré-concepção, o homem vai ter esse papel de líder também, e ao longo da criação, dos valores alimentares, o homem também vai ter esse papel. Porque quando a mulher não tiver coragem de talvez introduzir algum alimento, o homem vai ser o incentivador. O homem, o pai é o herói da criança, né? Então, o que o pai consumir vai determinar, vai influenciar na alimentação dessa criança. Então, com certeza, esse homem que se antecipa, que já começa ali a melhorar a alimentação, o casal que se antecipa e começa a melhorar a alimentação durante a gestação, na fase de introdução alimentar, na fase de ensinar a comer, o casal vai ter muito mais fluidez aí nesse processo. Tá certo, Ana. Olha, sempre vou te pedir isso aqui, né, para você, mais uma vez, falar aí os seus canais de comunicação, o telefone, né? A gente tem aqui em vídeo, né, para quem está assistindo, isso vai aparecer na tela, mas a gente tem também aí as plataformas de áudio que as pessoas estão acompanhando, o podcast Gestar e Nutrir, e eu queria pedir para você mais uma vez reforçar o telefone para as pessoas entrarem em contato, deixar sugestões, né, para os próximos episódios também, as redes sociais suas.
Perfeito. William, olha, o principal canal de comunicação hoje para mim é o Instagram, né? Então as pessoas podem me localizar pelo @AnaPaulaLoyola. Eu estarei lá no Instagram e na bio tem um link, né? Um link a pessoa pode clicar, você pode clicar por lá, preencher seus dados para poder a gente ter uma comunicação mais direcionada, mais personalizada e também sem cerimônia nenhuma, pode chamar pelo inbox, pode buscar informações pelo inbox. Nós temos também um telefone comercial, é o 38 99207 7239, através dele também você consegue falar. Por vezes eu direciono também a comunicação para a secretária, mas aí já é para a parte de agendamento, mas hoje em dia, William, eu faço questão, eu reservo um dia na minha agenda semanal para ter contato direto com as pessoas que chegam até a mim, né? Porque não são clientes, não são pacientes, são pessoas. E embora os problemas sejam os mesmos, a gente tem as particularidades. Então eu faço como se fosse um filtro, né, ali para poder direcionar antes do agendamento, tá? Mas concluindo, Instagram, @AnaPaulaLoyola, telefone comercial 38 99207 7239, que é também o WhatsApp, para facilitar aí o processo. Muito bacana, Ana. Chegando ao final, então, aí, né, do nosso segundo episódio, né, do podcast Gestar e Nutrir. Mais uma vez, agradecer, com certeza, a nossa audiência está agradecendo essas informações relevantes que você tem trazido e, com certeza, trará muitas outras aí nesse projeto que ainda está começando aí. O pessoal pode acompanhar, já tivemos aí o primeiro episódio, esse é o segundo, né, e pode ficar ligados, né, acompanhar que tem muita coisa boa, não é isso, Ana? Maravilha, William. Agradeço muito a você por estar embarcando aqui comigo nesse projeto. Sem você eu não conseguiria realizar tudo isso. E agradeço também às pessoas, às famílias, os casais, as mulheres pela audiência aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. É isso aí, pessoal. Grande abraço e até o próximo episódio do podcast Gestar e Nutrir. Tchau, tchau.